Então, vamos lá. Conceitos. União adesiva é simplesmente um processo de ligação entre superfícies. Adesão, força que mantém duas moléculas de composições diferentes unidas desde que haja íntimo contato, tá? Isso aqui ficou, vou passar direto que a gente vai explicar isso com mais calma. Coesão, força que mantém duas moléculas de composição similares unidas desde que haja íntimo contato. Ó, chiclete é um exemplo de coesão. Falei o exemplo da pizza, né, do queijo, chiclete também. É o mesmo componente, o similar, mantendo a união ali dentro. Energia de superfície, ficou também mais ficou em cima aqui. Superfície é definida como a camada mais externa de um corpo, tá? Então a energia de superfície é a energia que eu tenho nessa camada mais externa. Isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, que essa imagem mais velha é muito boa. Isso aqui é o esmalte depois do condicionamento, né? Dá para ver aqui um pouco mais claro, branco e sem brilho, e na imagem um aspecto muito mais rugoso depois do condicionamento ácido. Na superfície encontram-se moléculas que estão prontas para atrair outras moléculas que se aproximam da superfície. Qualquer impureza adquirida na superfície pode levar a uma redução na energia de superfície. Então, a limpeza da cavidade acontece inclusive pelo ácido fosfórico. Molhamento e ângulo de contato de molhamento. Para produzir adesão na superfície, o líquido precisa fluir facilmente sobre toda a superfície e aderir ao sólido. Essa característica é chamada de molhamento. Olha essa imagem, dá para ver direitinho, né? A cera, ainda mais aqui a cera utility, né, que a gente utiliza, olha como a gota fica bem restrita, é água. E já ali no metal, por exemplo, já fica muito mais espalhado. Então olha a diferença de molhamento. Aqui eu vou ter um molhamento muito bom, aqui no vermelho já não. Vou ter um molhamento já ruim. Então a linha tangente, a superfície do sólido, forma um ângulo de contato que define a forma do líquido. Esse ângulo é chamado de ângulo de contato. Aquele desenho que eu fiz também, uma gota mais espalhada, uma gota mais contida. Tá? Aqui, tem desenho. O ideal que eu quero para minha adesão, para o meu molhamento, seria um ângulo zero. Que o meu líquido se espalhasse por completo. Mas se tiver menos de 90 graus, é um bom molhamento. Maior do que 90 graus, é um molhamento ruim. Tá? Energia de superfície é ligada ao substrato, esmalte ou dentina, na verdade, ligado ao sólido. Essas imagens também são muito legais, também são no Mazzoli. Isso aqui é uma dentina, a superfície da dentina antes do condicionamento ácido e aqui depois do condicionamento ácido. O que eu visualizo nessa imagem? Buracos. Que buracos são esses? Túbulos dentinários. O que eu reparar com mais atenção, em volta do meu túbulo dentinário, a minha imagem fica um pouco mais clara, um cinza bem clarinho. O que é isso? Dentina peritubular. E essa dentina, entre um túbulo e outro, um pouquinho mais escura, é a dentina intertubular. Diferença entre elas, a peritubular é mais mineralizada, intertubular eu tenho mais fibras colágenas. Já a segunda imagem é justamente após o condicionamento ácido. O que eu consigo visualizar? Também vejo buracos. Buracos são esses, túbulos dentinários. Mas entre esses túbulos dentinários, eu vejo aquela diferenciação. Eu vejo dentina? Não, eu vejo umas fibras. Eu vejo uma teia de aranha, eu vejo um bololô aqui. Que bololô é esse aí? Fibras colágenas, a trama de fibras colágenas expostas, porque a gente já removeu a hidroxapatita, já foi solubilizado. Tá? Mas é muito boa, dá para ver muito, muito claramente. Olha a fotinha que eu falei também, tensão superficial, está ligada ao líquido. Então, para ter maior tensão, eu tenho que ter uma menor tensão superficial e uma alta energia de superfície. A tensão superficial tem que ser menor que a energia de superfície. Aqui nesse caso, um insetinho tão pequeno, tão levinho, que ele não consegue romper a tensão superficial da água, então ele não afunda. Tá? Então, ó, e claro, aqui está falando de contaminação, de impureza nessa imagem. Aqui é uma situação favorável, que eu tenho uma superfície limpa. Já na situação desfavorável, que eu tenho uma impureza que impede um bom molhamento. Tá? Viscosidade, acabei não comentando, mas pô, é óbvio também. Resistência ao escoamento, para melhor adesão, o adesivo deve ter baixa viscosidade, ou seja, deve ser mais fluido possível. E o adesivo, nosso sistema adesivo, ele é mais fluido do que a própria água. Tá? Comparando aqui água, que é bem fluido, com mel, que é já bem viscoso. Né? Então, vamos pensar aqui nos sistemas adesivos convencionais. O ácido prepara o substrato para adesão, remove a esmerilha, expõe o colágeno, abre os túbulos dentinários e aumenta a energia de superfície no esmalte, porque na dentina diminui. O primer contém moléculas bifuncionais, hidrofílicas e hidrofólicas em sua composição. Como eu falei, tem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofólica. Formação de um elo entre a dentina e o adesivo.
Reveste externamente o colágeno exposto pelo ácido e restaura a energia de superfície para que a resina fluida molhe o substrato. Resina fluida que está falando não é resina flow, toma cuidado, é adesivo. O adesivo é uma resina bem fluida. A aplicação do primer no esmalte é totalmente desnecessária. Não tinha comentado isso, mas é bom. Por que é desnecessário aplicar o primer no esmalte? O primer ele vai ter solvente, que a gente sabe, se ficar ali, ele prejudica a polimerização, e ele tem moléculas que são hidrofílicas e hidrofóbicas. A função dele é fazer essa união de entrar no ambiente úmido, mas garantir uma retenção com um líquido hidrofóbico. O esmalte é úmido? Não. O esmalte, eu tenho que manter alguma umidade depois de lavar? Não, eu posso e devo secar o esmalte. Então, se eu não tenho umidade, por que eu vou botar o primer? Não tem necessidade. E aí eu posso botar o líquido diretamente porque ele consegue se fluir naquelas microporosidades. Então, se eu tiver um sistema adesivo que eu tenho frascos separados, ácido, primer, esmalte e dentina, tá, confundi tudo. Ácido, primer e o adesivo propriamente dito, no meu esmalte eu vou aplicar o ácido, pulo o primer, vou direto no adesivo propriamente dito e aplico ali. Vai dar certo. Tá? Na dentina não, eu tenho que usar o primer. Quando a cavidade envolver esmalte e dentina, pode-se aplicar o primer sobre o esmalte, porém sem qualquer prejuízo à adesão. Tá? Mas pensa o seguinte, vou cimentar uma faceta que no meu preparo não só envolveu o esmalte. Aplico o primer? Não. Vou fazer uma colagem de brackets, algum dispositivo ortodôntico. Preciso aplicar o primer, que é só no esmalte? Não, não precisa. Solvente. Solventes são presentes no primer, né? Pode ser a base de água, álcool ou acetona. Eles deslocam o fluido, penetram nos microporos do tecido, participam da evaporação da água presente e deixam os monômeros hidrofílicos em contato com as fibrilas dos colágenos. A água, álcool e acetona tem uma diferença entre eles, porque a acetona é o que se volatiliza mais rápido, ele evapora muito rápido. Geralmente a acetona, tanto que você abre o líquido, você já sente um cheiro muito rápido, muito forte do líquido do seu sistema adesivo, quando já tem o primer, porque já está evaporando, já está sentindo o cheiro. O álcool demora um pouco mais e a água ainda mais. Agora, a vantagem da água é que mesmo se você estiver num ambiente mais seco, digamos assim, a água consegue recuperar essas fibras colágenas que já foram um pouco colapsadas. Não completamente, você não pode desidratar a dentina e achar que a água vai recuperar depois. Não é assim. Mas se estiver um pouquinho mais seco, a água consegue recuperar um pouco mais, melhor do que o álcool e a acetona. E a aplicação da água, como ela evapora menos, você pode fazer esfregando. Na acetona você não deve fazer aplicação ativa esfregando o microbrush na dentina. Por quê? Porque se você esfrega, você evapora tão rápido a acetona que não dá tempo nem dela penetrar. Após cerca de 30 segundos, tempo necessário para a infiltração dos monômeros, procede-se à evaporação de solventes com suaves jatos de ar. 30, 40 segundos, 30 segundos é o suficiente. Adesivo, parte hidrofóbica compatível com a resina composta. Penetra nos tubos dentináveis formando os tags resinosos e nos espaços interfibriláveis para dar resistência estrutural e formar a camada híbrida. Anusavise, o que ele fala? Para impedir a penetração de fluidos na camada híbrida, os adesivos devem apresentar um caráter hidrofóbico, ou seja, aqui embaixo eu tenho água, e essa água tende a subir, né? Tem uma pressão interna aqui. Então, se essa água que está vindo lá da polpa chega aqui em cima, nessa superfície, aqui na superfície eu vou botar minha resina composta. Minha resina é hidrofóbica, eu não gosto da água. Então, minha polimerização vai ser ruim, minha adesão vai ser ruim. Então, a minha camada híbrida deve ser hidrofóbica para impedir essa água de passar por essa camada aqui. Sim, deve ser hidrofóbica e impermeável. Ao mesmo tempo, uma certa hidrofilia é necessária para permitir sua difusão da dentina hidrofílica infiltrada com o primer. E você vai ter basicamente esse monômero, que é o EMA, que é o hidroxietil metacrilato, um monômero bem pequenininho, componente bem pequenininho, porque ele é muito hidrofílico. Então ele consegue penetrar bem nesse tecido úmido. Então ele é importante para o primer e até para o sistema adesivo. Tá? Então, olha aqui a pressão intraculpar, o que vai acontecer. Aplicação do primer, solvente evaporado, o primer ali, ó, mantendo ele nas fibras colágenas. Depois você bota o adesivo, forma a camada híbrida, tá? Uma camada de adesivo e depois você bota a resina composta.
Adesão esmalte, muito tranquilo, como a gente falou. O único tecido mineralizado de origem epitelial e que contém mais conteúdo mineral do corpo humano. Composição: 97% mineral, 2% de água, somente 1% orgânico. Estruturalmente, o esmalte apresenta comunidade, prismas de esmalte. Em áreas onde o prisma não alcança a superfície de esmalte, vamos chamar de esmalte aprismático. Tá? Perdão. O esmalte aprismático é mais resistente ao condicionamento ácido e está presente em dentes descidos e na cervical e cicatrículas de dentes permanentes. Mecanismo de adesão ao esmalte: retenção micromecânica, como a gente já mostrou, com os tags resinosos também. Após o condicionamento ácido, aumenta-se a energia de superfície e criam-se microporosidade de 5 a 50 micrômetros, que serão preenchidas pelo adesivo. Tá? O ácido mais utilizado, o ácido fosfórico, em concentração de 30 a 50, geralmente 37%, segundo a Nusavice, e o Baratieri e Conceição falam de 30 a 40%. É um ácido forte, pH varia de 1 a 2. Tempo de condicionamento: o Nusavice fala de 15 segundos apenas, e o Baratieri entre 15 e 30 segundos em esmalte. Se houver contaminação, sangue, saliva, óleo, o contaminante deve ser removido, a superfície condicionada novamente por 10 segundos. Tá? A forma que ele vem é um gel, todo mundo já conhece. Ácido fosfórico age na superfície de esmalte de duas formas: aumentando a energia de superfície, que remove película de cristais não reativos, e aumentando a área superficial, porque aumenta a porosidade, profundidade, em média de 20 micrômetros. Tempo de lavagem: a Nusavice fala de 20 segundos e o Baratieri de 15 a 30, aquela história. O Baratieri falou que aplicação de ácido de 15 a 30, lavagem de 15 a 30, ou seja, no mínimo pelo mesmo tempo que você fez a aplicação. Superfície completamente seca com jato de ar até obter a aparência esbranquiçada e fosca, tá? Sem brilho. Padrão de condicionamento: você vê que é uma questãozinha. Tipo 1, remoção do núcleo do prisma. Tipo 2, remoção da periferia do prisma e da parte aprismática. E tipo 3, já um padrão que você não consegue identificar muito bem. Então é do centro para fora. Tipo 1, do núcleo. Tipo 2, da periferia. O 3, você não consegue identificar mais. Lembra assim: padrão de condicionamento de dentro para fora. Tipo 1 do núcleo, tipo 2 da periferia, do prisma. E tipo 3 você não consegue identificar. Adesão à dentina: aí aquela parte mais complexa, mas dá para entender aqui pela imagem, eu acho, eu espero. Se não conseguir, volta um pouquinho, ou manda pergunta no fórum, eu respondo, tá? Eu estou falando aqui mais rápido porque essa parte também a gente já falou, vocês já viram, mas estão repetindo. Se tiver uma dúvida, volta aí. Adesão à dentina: a dentina é um tecido mineralizado de origem conjuntiva, composição 50% de hidroxapatita, 30% orgânico, colágeno tipo 2, e 20% de fluidos de água, segundo a Nusavice. Tá? Estruturalmente, a dentina é composta de túbulos dentinários, dentina peritubular e intertubular, como a gente já falou. Túbulos dentinários: olha essa imagem como tá boa, como tá bonita essa imagem. Percorrem toda a dentina. Isso aqui é uma dentina já depois do condicionamento ácido. O que eu estou vendo exatamente aqui são as fibras colágenas. Dentina peritubular: forma a parede dos túbulos dentinários. É hipermineralizada com espessura variável. Os túbulos vão reduzindo devido à posição ao longo da vida da dentina. Tá? Dentina intertubular constitui a maior parte, fica entre os túbulos, composta por fibrilas de colágeno. Isso aqui, gente, isso aqui caiu na prova da FRJ agora, de odontólogo para dentística. Que tá a diferença entre o Baratieri e o Conceição em relação à quantidade, a densidade de túbulos dentinários próximos aqui nem a JCE, perdão, que está errado, tem que corrigir. Nem a JCE, JAD, junção amelo-dentinária, tá? Próxima à junção amelo-dentinária, eu tenho uma concentração de 20 mil túbulos por milímetro quadrado e próxima à polpa, 45 mil túbulos dentinários, segundo o Baratieri. O que significa? Que na próxima polpa eu tenho mais túbulos dentinários, inclusive eles são mais abertos, são mais calibrosos. Então tem a dentina muito mais permeável. Afastado a polpa, meus túbulos já são mais fininhos, já são mais espaçados e fininhos, então tem a dentina menos permeável. Tá? Diâmetro médio de 0,63 micrômetros, próxima polpa 2,37, ou seja, maior. E que Conceição fala que uma área total de 1% somente, afastada da polpa, e próxima polpa 45%, tá?
E os tamanhos são até bem semelhantes ao que eles falam. Outra característica da dentina, o Smear Layer, que tem o Smear On e a Smear Plug, né? Aqui dá para ver um pouquinho. Isso aqui seria a camada, a Smear Layer, e o Smear On, né? E aqui o Smear Plug já dentro dos túbulos dentinários. Smear Layer, a camada resultante dos remanescentes do substrato seccionado, sangue, óleo, saliva, formado durante o corte com instrumentos rotatórios da dentina, tá? E é a dentina antes e depois do condicionamento. Mecanismo de adesão, formação de camada híbrida, como a gente já mostrou, zona de interpenetração e impregnação de monômeros resinosos por entre as fibras colágenas expostas pelo condicionamento ácido dentário, formando uma camada ácido resistente e seladora. Ela está selando esses túbulos dentinários. Condicionamento ácido dentina é mais sensível à técnica de esmalte devido à complexidade da dentina, não somente a complexidade estrutural que a gente falou, de ter túbulos, ter dentina intertubular, peritubular, diferentes uma das outras, mas pela umidade também. Remove a hidroxapatita e expõe as fibras colágenas, amplia o diâmetro dos túbulos dentinários. Em contraste com o esmalte, a dentina pós-condicionamento deve ser mantida úmida para a formação da camada híbrida. Claro, se eu tiro a água, as fibras colágenas colapsam e impede a infiltração do adesivo. Não tem como o adesivo infiltrar dentro daquelas fibras colágenas já colapsadas. A água em excesso, o adesivo não consegue nem penetrar também. A água em excesso também é ruim. Tá? Então, tabelinha mostrando aqui o tempo de condicionamento esmalte. Dentina é sempre menor, porque você tem menos hidroxapatita e você tem uma maior penetração na dentina, então tem que tomar mais cuidado. Tá? E olha aqui, ó, função do condicionamento na dentina. Remoção da lama dentinária, espirner, exposição das fibras colágenas, abertura dos tubos e, olha, diminuição da energia superfície. Por isso que você vai aplicar o primer depois, porque o primer vai ajudar a manter essa energia de superfície, vai aumentar a energia de superfície para garantir um bom molhamento depois do seu adesivo. Perfeito? Tá? Características, esmalte vai estar aquela superfície branca, né? Na dentina você não deve jogar o jato de ar. O ideal nem é mais utilizar a bolinha de algodão, porque o algodão pode deixar uns fiapinhos, mas usar algum papel absorvente, filtro de café, papel toalha, alguma coisa assim, esterilizado, se você consegue remover o excesso de umidade. Você vai criar micro-retenções no esmalte e camada híbrida com os tags resinosos em dentina. Tá? Nanoinfiltração, já teve uma pergunta sobre isso. Nanoinfiltração é o seguinte, quando você faz a aplicação de um ácido em dentina, você expõe fibras colágenas, certo? Depois dessas fibras colágenas, isso vai até uma determinada profundidade. Depois dessas fibras colágenas, elas vão ser impregnadas pelo primer e depois pelo adesivo, para formar a camada híbrida, certo? Certo. Porém, o que te garante que o seu adesivo, o seu primer, penetraram em toda a profundidade daquela camada de fibras colágenas expostas, na mesma profundidade que foi exposto devido ao condicionamento ácido? Clinicamente você não consegue visualizar. Então você não tem uma certeza visual, digamos assim, pô, não, eu vi, penetrou aqui. Não tem. Você espera, você torce que sim. Tá? Então, se você faz um condicionamento ácido com um tempo exagerado e aquele ácido continua desmineralizando e aprofundando, você tem que tomar muito cuidado, porque depois o seu adesivo não vai penetrar tão profundamente, ele tem um certo limite. E sem contar que muitas vezes, o que acontece? O pessoal aplica um adesivo, já vem com foto, já foto ativa. Não dá tempo para o adesivo penetrar nessas fibras colágenas. Então fica uma camada muito fina, uma camada muito fina, e com uma camada de fibras colágenas expostas, de dentina desmineralizada e fibras colágenas expostas pelo condicionamento ácido, que não foi impregnado pelas fibras, pelo sistema adesivo. Então, nessa camada que você tem ali de fibras colágenas expostas e não impregnadas, você pode ter uma penetração de água ali, você pode ter uma infiltração. É uma infiltração macroscópica? Não. É uma infiltração microscópica? Não. É uma infiltração nanométrica. Muito, muito pequena mesmo. Não à toa que o nome é nanoinfiltração. Tá? Então, nanoinfiltração é penetração de água pelas fibras colágenas que foram expostas pelo condicionamento ácido,
mas não foram impregnadas pelo sistema adesivo. Então vamos ver aqui, ó. É uma infiltração observada na base da camada híbrida, causada pela redução da capacidade do monômero de difundir-se completamente na dentina desmineralizada. Esse tipo de infiltração pode levar à difusão de produtos bacterianos e fluidos dentinários e resultar em degradação hidrolítica das fibras colágenas ou do monômero, comprometendo a estabilidade de união. Técnica, isso é a técnica já de avaliação laboratorial. Aplicação de nitrato de prata e observação das porosidades em microscopia eletrônica. Tá. Deixa eu ver rapidinho. Tá. Vou dar um intervalinho de 5 minutinhos aqui para a gente tomar uma água, tomar um cafezinho. E a gente volta falando dos sistemas adesivos já. Então a gente já mostrou como é que funciona de uma forma bem ampla e bem vasta, como é que funciona o sistema adesivo, com adesão, esmalte, dentina. E aí a gente, depois já que surgiram no mercado vários sistemas adesivos, alguns com métodos diferentes, os autores aqui, o Conceição Baratieri, acabaram dividindo esses adesivos em gerações, em métodos de aplicação. A gente vai destrinchar isso para vocês também, tá? Só dar uns 5 minutinhos aqui.